A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra de Deus, pois Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o seu coração neste momento. Hoje vamos falar sobre clamor. Você tem clamado ao Senhor nosso Deus? Você tem pedido socorro a Ele? Suplicado a Ele por aquilo que você está precisando no momento? Então, vamos à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 50 e versículo 15, que Deus nos fala: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Precisamos clamar ao Senhor todos os dias, mas no dia da angústia, naquele dia que a angústia quer nos calar, naquele dia que a angústia quer nos sufocar, vamos clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir socorro, pedir que Ele nos ajude. E quando clamamos ao Senhor, Ele diz que nos ouve. E ao recebermos a sua graça, a sua vitória, nós devemos o honrar, o louvar, o glorificar. Lá no livro de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, o Senhor Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, quem falou foi o Senhor, e nós precisamos crer nele e confiar inteiramente na sua palavra. Confiando na palavra de Deus, devemos clamar. Claro, devemos clamar ao Senhor, certo que Ele vai ouvir e responder. Porque, como eu costumo dizer, Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Deus não deixa os seus servos sem resposta. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Quando clamamos ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde. Conforme Jeremias 33:3, Ele ainda nos anuncia coisas grandes e firmes que não sabemos. Portanto, é preciso, é necessário estarmos na presença do Senhor, clamando a Ele, buscando a sua face. É preciso estarmos aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, toda hora e todo instante, até pela madrugada. É muito bom clamar ao Senhor, orar ao Senhor, ter uma vida de oração com Deus. O salmista, ele disse: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao Senhor Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito
chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Quando clamamos ao Senhor, crendo na nossa oração, confiando inteiramente em Deus, quando nos jogamos aos pés do Senhor, depositamos nele toda a nossa confiança e nos entregamos absolutamente ao Senhor. E aí, com toda a nossa força, elevamos a Ele o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. O nosso grito, pedindo socorro. A nossa oração, o nosso clamor chega à presença de Deus. E quando chega à presença de Deus, Deus tem uma resposta. Deus tem uma solução. Deus, ele tem um socorro para nós. Ei, vamos clamar a Deus, confiando nele, confiando na sua palavra, que não passa. O Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela não passa. Então, confiando em Deus, confiando em nossa oração, confiando na palavra de Deus, clamemos ao Senhor, nos entregando a Ele, nos colocando em suas mãos, nos derramando e nos entregando, nos jogando aos seus pés. Clamemos ao Senhor com fé e com certeza o Senhor ouvirá o nosso clamor. Com certeza, ouvindo o nosso clamor, Ele responde e traz para nós o socorro que precisamos, a resposta que estamos necessitando. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Não é procurar ao Senhor, não é buscar ao Senhor de qualquer jeito. Não é simplesmente orar ou clamar a Deus de qualquer modo. É clamar ao Senhor com toda a nossa força e confiança. É clamar ao Senhor com toda a nossa fé, nos colocando aos pés do Senhor com toda a nossa confiança em Deus. Quando o buscamos, clamamos a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, Ele nos ouve. Ele ouve o meu e o seu clamor. O salmista disse: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Salmo 55 e 16. O salmista, ele falou com
confiança e fé em Deus, total e absoluta, dizendo: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Ele vai clamando a Deus, certo que Deus está o ouvindo. E você clama a Deus crendo que Deus está te ouvindo? Quando oramos a Deus, quando clamamos a Ele, crendo que Ele está nos ouvindo e irá nos responder, Ele nos responde. O salmista disse: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Ele estava convicto, certo disso. E assim é quando temos fé. Davi, ele disse lá em 2 Samuel 22:7, na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então, quando oramos a Deus com muita fé e confiança, Ele nos ouve. O nosso clamor, a nossa oração chega à presença de Deus. Deus ouve e responde, trazendo para mim e para você, meu irmão, e para você, minha irmã, a resposta. Ele responde a oração de crente. O que precisamos hoje é clamar, é orar. Não importa quanto tempo você precise orar, mas ore. E vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vamos buscar o Senhor. Vamos clamar ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e Deus vai responder. Deus vai ouvir e trazer para a minha e a sua vida a resposta que precisamos. Disse Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, se tem algo atrapalhando a minha e a tua vida, vamos deixar esse atrapalho de lado, ou vamos deixar este mal para trás. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, de nos converter ao Senhor. Há pecado, deixemos o pecado. Há maldade, deixemos a maldade. Seja qual for o mal que tiver na minha ou na sua vida, vamos deixar
todo e qualquer embaraço, mal ou pecado e buscar a presença de Deus. Se humilhando na sua presença, clamando com toda a nossa força ao Senhor dos Exércitos. E Ele nos ouvirá. Ele responderá. E ainda sara a nossa terra. E ainda supre nossas necessidades. Cuida de nós. Preste atenção. Eu vou ler de novo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, são os cristãos, se humilhar e orar e buscar a minha face, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Hoje vimos nos templos tão poucas pessoas buscando a face do Senhor. Quando é um culto de festa, o templo está cheio, a casa está cheia. Mas quando é para orar, em um culto de oração, campanha de oração ou vigília, poucas pessoas vão buscar a Deus. Eu digo porque eu tenho visto. Poucas pessoas vão buscar o Senhor, mas todos querem ser abençoados. Todos querem receber a bênção de Deus, a providência de Deus, mas não quer buscar o Deus da bênção, o Deus da providência. Vamos buscar, vamos clamar, vamos suplicar, vamos descer na presença de Deus e nos converter a Ele cada dia mais. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o que Deus faz? Ele disse, então eu ouvirei dos céus, aleluia. Ele ouve dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ouve o clamor lá dos céus. Perdoa os pecados. E quem é que não tem pecado, hein? Somos seres humanos. E como seres humanos temos falhas, temos erros, temos pecados. Precisamos do perdão de Deus. Ele está pronto para ouvir, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Cuidar de nós, abençoar nossas vidas. Vamos buscar a presença do Senhor. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus.
Êxodo 2:23. Acordem, igreja, irmãos, irmãs, e vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Todo-Poderoso com fé e confiança. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Êxodo 3:7. Deus vai ouvir o meu e o seu clamor. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. E Deus ouvirá o nosso clamor. Deus responderá a nossa oração e o nosso clamor. Para encerrar, mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Números 20:16. Os israelitas clamaram ao Senhor. Deus ouviu, enviou um anjo e tirou o seu povo do Egito. Se nós clamarmos ao Senhor com fé e confiança, Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. E Ele nos tira da dificuldade. Resolve o nosso problema. Ele cuida dos seus filhos e traz para o meu e o seu coração a resposta que precisamos. Então, vamos clamar ao Senhor com confiança. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus.